Mas eu tenho uma pergunta pra você, que eu já tava pra fazer essa pergunta, vamos lá. Você não acha que isso é um pouco culpa do cinema, cara? Eu brinco muito na política e eu brinco muito também quando eu falo de relacionamento pra galera, que eu falo sempre assim, cara, a vida não é de filme da Disney. Não é assim, essa pessoa é boa, essa pessoa é ruim. Essa pessoa é aliada, essa pessoa é inimigo. Existem convergências. O mundo é muito mais complexo. Existe o mal no bem e o bem no mal. Exato. Existe o yin yang. Então, isso é maturidade pra mim. Mas tu não acha que essa vida dialética, assim, binária, não é um pouco de culpa do cinema, cara? Aqueles filmezinhos... Eu não digo cinema, porque o cinema talvez tenha popularizado, mas isso já vem um pouco na literatura, né? Aquela coisa de que tem a bruxa que é má, tem a princesa que é boa... O super-herói também, sem a gente tem nenhuma, Marvel... O cinema tem, durante muitos anos, né? O cinema é uma maneira de influenciar... a gente tava falando do nazismo, o cinema da época dos nazistas era uma maneira de manipular a população. E propagar ideias. Propagar ideias, sim. E aí você vê também, por exemplo, se você analisar os filmes, principalmente americanos, dos anos, 60... até 2000, e você vê alguns denominadores comuns. Por exemplo, você pega lá nos anos... a partir dos anos 50, 60, qual que eram os inimigos? Quem que era o personagem mau? Era o soviético. Sim, sempre. Depois de um tempo, ali quando o muro de Berlim caiu, e anos 90, quem que era principalmente depois dos anos do atentado de 2001 das Torres Gêmeas, quem que é o denominador comum? É o árabe. E aí o que me leva para os dias de hoje, que é muito interessante, com toda essa onda do politicamente correto, que você não pode demonizar e você não pode fazer personagens assim ou assado. Pega o exemplo do filme do Tom Cruise, esse último que saiu, Top Gun. É um inimigo que não existe. Você não vê o inimigo. Quem que é o inimigo? É o inimigo. Porque você tem que tomar cuidado, tal. E é claro, é um filme que vai ser jogado no mundo inteiro e os produtores já estão pensando nisso. A gente não pode fazer... Mas aí você entende que também até certo, acaba influenciando na própria arte, né? Porque se eu for contar uma história que se passa no leste europeu, o personagem, de repente, vilão, vai ser de lá, né? Ou se eu contar uma história no México... vai ser de lá. Só que o que importa é que existem indivíduos outra vez. Vai existir indivíduo bom, vai existir indivíduo mau, de todas as etnias, de todas as áreas. O cinema acaba propagando algumas ideias, se a pessoa não estiver bem informada, eu acredito. Então, cara, vamos lá. Esse ponto talvez seja o ponto-chave. Tu conhece o objetivismo da Ayn Rand? Não, me fala. O objetivismo é essa filosofia que o Jordan Peterson até defende bastante, que o menor indivíduo, o menor coletivo do mundo é o indivíduo. Essa era a frase que eu tava tentando falar. Porque é da Ayn Rand, ele fala muito essa frase. Isso é marcante ter esse insight, que é um insight que as pessoas não conseguem ter hoje em dia. E leva a gente a chegar nessa reflexão. Porque o que acontece? Surgiu, depois de Karl Marx, né, no decorrer da história do mundo, uma necessidade, quando ele dividiu o mundo entre proletário e os capitalistas, né, que eram os donos do meio de produção, e a burguesia, né, ele criou uma dualidade, né, ele criou dois grupos coletivistas, certo? E aí, a partir daí, o coletivismo foi explodindo, né? Era o grupo dos negros, o grupo dos homossexuais, o grupo dos cristãos, e a gente vive nesse coletivismo. E a gente sabe que hoje a arte e o cinema, se a gente pegar Hollywood principalmente, a lacração mora lá. A lacração mora lá, isso é uma verdade. Eles são muito adeptos da esquerda, logo eles têm esse pensamento muito coletivista. Sim. De tentar determinar o mundo dentro de grupos coletivos. Né, de tentar guiar o mundo. Só que chega um momento que você tem tantos grupos coletivos, tanto coletivismo, que o indivíduo já se perdeu tanto que você fica sem maneiras de agir. Você já não consegue falar quase nada. O politicamente correto é como se fosse um funil que vai fechando, cara. São tantos grupos coletivistas, cada um vai espremendo esse funil. Chegou num ponto que limitou a capacidade de realidade e a capacidade de comunicação, que tá difícil fazer alguma coisa que seja boa, que não vá ferir nenhum grupo coletivista. E não tem como. Você tá entendendo o que eu tô falando? Sim, chega um ponto que você falou que tem que criar um filme que não tem vilão, caralho. Porque se eu colocar um vilão do México, eu tô falando mal dos latinos. Se eu colocar um vilão da Rússia, eu tô falando mal dos russos. Se eu botar um vilão da China, então tu fica fudido. O que eu faço? O que eu falo? Só que essa é a parte mais interessante, que a rapaziada que faz
politicamente correto de você não pode falar isso, não pode falar outro, o que elas não percebem é que, por exemplo, digamos o Top Gun lá, o filme do Tom Cruise. Você acha que o produtor realmente se importa se o vilão é daqui ou dali ou de lá? Ele só quer ganhar o dinheiro dele, meu amigo. Exatamente. Ele não tá nem aí pra sua causa. Tá a mesma coisa que eu tenho alguns amigos, tenho vários amigos gays, e aí eu tenho essa conversa com eles. Assim, quando você vê junho, que tem toda essa campanha de abrace a homossexualidade, ou enfim, essas campanhas que tem. Eu falo, você acha que a Nike realmente se importa com isso? Por favor, velho. Por favor. Eles não estão nem aí pra você. Se o correto hoje fosse botar fogo em homossexual, fariam também, porque eles estão se importando com dinheiro. Eles não estão nem aí pra você. Tu pode ver que eles não se importam porque nos países de Oriente Médio, nos países que são mais conservadores, e eu falo conservadorismo aqui no sentido da religião deles lá defender, né, a heterossexualidade. Eles não colocam a bandeirinha. Pra tu ver que eles não colocam, porque eles colocaram, eles vão se fuder comercialmente lá. A Renault fez isso. A Renault colocou nos países que foi conveniente, e nos países que era inconveniente ou que era proibido, ela não colocou. Porque ela não quer deixar de vender, porra. Quer um bom exemplo disso que aconteceu agora na Copa do Mundo? O Harry Kane, o capitão da Inglaterra, ele entrou numa certa polêmica porque ele queria entrar nos jogos com a bandana de capitão, não sei se é bandana, a faixa de capitão. Sim. Das cores, do arco-íris, das cores do LGBT. Ele queria entrar, beleza, ele faz o que ele quiser. Só que a Copa foi no Catar, que é um país completamente not gay friendly, né? Os gays são assassinados lá. Sim. E aí, claro, um cara fazer isso é um desrespeito pra nação. E ele tá engajado nessa causa. Só que o que aconteceu? Aí falaram pra ele, se você entrar, você não vai poder jogar. Não vai poder jogar e aí o que aconteceu? Peidou. Por quê? Porque não é um homem de verdade. Se você tá disposto por essa causa, vá até o fim. Vá até o fim e lide com as consequências. Porque o que aconteceria? As consequências ruins, né? Porque é fácil o Harry Kane fazer isso na Inglaterra, que ele entra no estádio e todo mundo batendo palma. Eu quero ver ele fazer no Catar, em que ele vai ser tirado de um jogo, em que vão vaiar ele. Não, mas isso que é o que é o mais irônico, que se ele tivesse disposto por essa causa, se ele realmente entrasse em campo com aquela faixa, ele viraria o homem do ano. Sim. Todo mundo no mundo inteiro falaram assim, olha só. Só que o que acontece? Ele tá muito mais interessado no dinheiro dele. E eu não o julgo, porque se ele, por exemplo, tem o sonho da vida dele, que é ganhar uma Copa do Mundo, e de repente ele não pode fazer o que ele quer pra ganhar essa Copa do Mundo, que nesse caso seria entrar com a faixa do arco-íris, o que você vai julgar o cara? Eu não julgo o cara. Mas o hipócrita de tudo isso é que, como você falou, na Inglaterra, onde não tem risco nenhum, aí ele paga de bonitão. Agora, quando vai o dele da reta, aí ele peida na farinha. Quando é o lugar que ele realmente seria importante a função dele até. Porque, vamos combinar, a Inglaterra é um lugar que existe liberdade política para os gays. A Inglaterra é um lugar que o gay consegue andar na rua sem ser agredido ou ser preso. A Inglaterra é um lugar que o cara consegue casar. Sim. Ou seja, o gay tem direitos civis assegurados. Qual é o lugar que é mais complicado e que os gays precisam de mais apoio e de suporte porque eles têm um mínimo de liberdade? Em Catar, por exemplo. Em Catar. Agora, não. E aí você vê que a maioria das pessoas são assim. A maioria das pessoas não tem valor nenhum. Elas vão com o valor dela até onde é conveniente pra elas. A partir do momento que aquilo não é mais conveniente, não me importo. Eu fiz a minha parte, mas eu tentei. Não tentou. Porque quando foi realmente importante de você fazer o que você deveria fazer, você não fez. Não teve culhão. E eu não tô dizendo que você tem que abraçar uma causa e defendê-la. Mas se você for pagar de bonitão com os benefícios que essa defesa da causa vai te trazer, tenha certeza que ela realmente é importante pra você. Porque senão, meu amigo, você é um hipócrita.